eu sou Elaine Cunha. Vamos à leitura da Bíblia comigo? Nova Bíblia Viva, livro de Lucas, capítulo 24. Porém, bem cedo, no primeiro dia da semana, as mulheres levaram os perfumes e as especiarias aromáticas ao sepulcro e verificaram que a enorme pedra que fechava a entrada havia sido rolada para um lado. Quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram ali assustadas, procurando imaginar o que poderia ter acontecido com o corpo. De repente, apareceram dois homens, vestidos de mantos tão brilhantes como a luz do sol, que se colocaram ao lado delas. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram diante deles. Então, os homens perguntaram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Não se lembra do que ele disse a vocês na Galileia? É necessário que o Filho do Homem seja entregue ao poder dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Elas então se lembraram das palavras de Jesus. Então voltaram depressa do sepulcro a fim de contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. As mulheres que foram ao túmulo eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e diversas outras. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras lhe pareciam tolice. Contudo, Pedro levantou-se e correu para o sepulcro. Abaixou-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. E então voltou para casa, surpreso com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam caminhando para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto eles caminhavam, iam falando a respeito de tudo o que tinha acontecido, quando de repente o próprio Jesus veio unir-se a eles e começou a andar ao lado deles. Porém, os olhos deles estavam fechados, de sorte que não o reconheceram. Vocês parecem estar conversando muito sério sobre alguma coisa, disse ele. Com que estão tão preocupados? Eles pararam muito tristes, e um deles, Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas terríveis que aconteceram nestes dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus, o Nazareno, disseram eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Mas os sacerdotes principais e os nossos líderes religiosos o prenderam e o entregaram ao governo romano para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós pensávamos que era ele que ia libertar o povo de Israel. E agora já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo estiveram no seu sepulcro, hoje de manhã cedinho. Voltaram com a história surpreendente de que o corpo dele havia desaparecido e que lá encontraram anjos que disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram para ver e, de fato, o corpo de Jesus havia desaparecido, tal como as mulheres tinham dito. Então Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que os profetas disseram nas Escrituras. Não foi profetizado que o Cristo teria de sofrer todas estas coisas antes de voltar à sua glória? Então, Jesus citou para eles um texto após outro, começando por Moisés e todos os profetas, e através das Escrituras explicou o que os textos diziam a respeito dele mesmo. A essa altura, estavam chegando perto de Emaús e do fim da sua viagem. Jesus fez como quem continuaria sua viagem, porém, eles insistiram muito com ele, dizendo: fique conosco, pois está ficando tarde, o dia está quase terminando. Então ele ficou com eles. Quando iam comer, ele tomou um pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Quando de repente os seus olhos foram abertos, e eles
o reconheceram, mas naquele momento ele desapareceu da vista deles. Começaram então a perguntar um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava e nos explicava as Escrituras durante a caminhada pela estrada? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde os 12 discípulos e outros seguidores de Jesus os saudaram, dizendo: é verdade, o Senhor ressuscitou realmente. Ele apareceu a Simão. Então os 2 homens de Emaús contaram como Jesus tinha aparecido quando estava caminhando pela estrada e como eles o haviam reconhecido na hora em que partiu o pão. E enquanto estavam contando isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Mas o grupo todo ficou muito assustado, pensando que estavam vendo um espírito. Por que estão tão perturbados? Perguntou ele. Por que duvidam em seus corações? Olhem para as minhas mãos, olhem para os meus pés. Vocês podem ver que sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como estão vendo que eu tenho. Assim falando, ele estendeu as mãos para eles verem e mostrou-lhes os pés. Eles ainda não creram e ficaram admirados, cheios de alegria e de dúvida. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Ele lhes dera um pedaço de peixe assado, e ele o comeu diante de todos. Então Jesus disse: enquanto estava ainda com vocês, eu lhes falei. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Assim, abriu-lhes a mente para que entendesse as Escrituras. E lhes disse: sim, estava escrito há muito tempo que o Cristo devia sofrer, morrer e ressuscitar dos mortos ao 3º dia. Também estava escrito que deveria ser levada a mensagem de salvação, isto é, o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas do cumprimento destas coisas. E agora eu enviarei sobre vocês a promessa de meu Pai. Fiquem aqui na cidade até serem revestidos do poder do alto. Depois, Jesus os levou para as proximidades de Betânia e, levantando as mãos para o céu, os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus.